Muito bom, gente. Outro domingo estamos aqui e, como eu sempre digo, é muito bom estar aqui e saber que nós podemos contar com a presença de vocês, apesar do feriado prolongado e do tempo chuvoso, onde o Netflix e a cama são extremamente convidativos, né? Mas nós entendemos que nós estamos aqui essa noite não só porque é um horário na nossa agenda estar aqui no domingo, mas porque nós nos abastecemos nesse lugar, é onde Deus tem enchido o nosso coração com esperança, é onde Deus tem nos mostrado realidades a respeito da vida que são fundamentais para que a gente caminhe bem e siga em frente. E por falar em vida, esse mês a nossa série é o sentido desta vida. Qual vida, Cláudio? Da sua vida. Eu quero conversar com você hoje mais um pouco a respeito do sentido que a sua vida tem para você e para o seu coração. Na semana passada, em nossa primeira palestra, nós falamos a respeito disso, enxergando a vida a partir do Criador. Nós conversamos sobre isso, você vai poder ver na internet a partir dessa semana, que há duas formas comuns de ver a vida. Uma delas diz que nós evoluímos, e nós continuamos evoluindo, e a outra forma científica de ver a vida é a partir daquela premissa que diz que nós fomos criados. É uma forma que me simpatiza muito mais, porque o criacionismo e a Bíblia, eles dialogam dentro desse mesmo assunto. Nós fomos criados por alguém extremamente perfeito. E quem estava aqui semana passada vai se lembrar do vídeo que eu postei, onde eu apresentei diversas leis da física e da química, e aí eu questionei o nosso coração. Como é possível algo feito com tanta perfeição possa ser criado ao acaso? Não é possível ignorar que existe uma mente criadora por trás da existência de todas as coisas que permita que o universo e a vida vivem em harmonia. Quando a vida se desarmoniza, começa a acontecer catástrofes que nem essa que aconteceu hoje na Nova Zelândia. Quem está ligado nas notícias sabe que houve um terremoto lá, 7,8 na escala Richter, foi um estrago tremendo, e assim a gente vem vendo uma desarmonia com o universo. Dentro desse contexto, a pergunta de hoje é: por que, Cláudio, os meus pensamentos me traem? Se eu sou uma pessoa que anseio por coisas boas e desejo que minha vida produza para o bem, por que às vezes eu sou traído pelos meus pensamentos e a muitos deles eu dou margens para as minhas atitudes? Eu confesso que talvez esse seja um dos temas mais complicados de lidar, e eu tenho 3 premissas para eu poder afirmar que esse tema é difícil assim. A primeira delas é que hoje nós vivemos numa cultura onde nós relativizamos e privatizamos a verdade. Então, tudo aquilo que era comum antigamente, hoje se tornou privado. Então, nós temos aqui hoje aproximadamente 80 a 90 pessoas nesse domingo. Se eu for perguntar a cada um de vocês a respeito de um tema que seja, ainda que seja futebol, eu tenho a certeza que cada um vai dar a sua opinião particular a respeito do assunto. E dependendo do time que você torce, ainda mais aqueles alvinegros, alviverdes, né? Esse assunto dá briga. E dá uma briga ferrenha, porque eu faço questão de apresentar a minha verdade. Afinal de contas, o meu time é o time. Mas nós não fazemos isso somente para futebol, nós fazemos para tudo na vida. Nós tornamos a verdade algo privado. A minha opinião começa a prevalecer. A forma que eu enxergo o mundo é a forma correta. Aliás, eu acho que você não está enxergando muito bem a vida. E está na hora de abrir seus olhos e começar a vê-la de uma maneira diferente. Então, nós vivemos numa sociedade que Bauman, um dos maiores sociólogos da nossa época, diz que é uma sociedade líquida, onde nada é feito para durar. Então, nada é real. O problema de uma verdade relativa a respeito de qualquer assunto, você pode escolher um aí, família, amor, o que você quiser. O problema de uma verdade relativa é que ela questiona a minha moral. Porque para que haja moral na história, eu preciso que um conceito fundamental seja verdade para todos nós. Porque na hora que eu lido contigo,
eu avalio a sua postura a partir desse conceito moral. E se você não entende bem o que é moral, eu vou chamar um dos sábios dos nossos tempos, brasileiro, para falar um pouquinho a respeito disso para nós essa noite. Pensar bem nos faz bem, então vamos pensar um pouco sobre aquilo que hoje a gente chama de relativismo moral. O que é que se quer dizer com isso? Cada vez mais, nós entendemos que é preciso aceitar as diferenças de pensamento, as diferenças de postura, isto é, valorizar, seja numa democracia, seja numa convivência cidadã saudável, o fato das pessoas serem como são. Dizer que alguém é como é não significa, portanto, que eu vá atacar aquele modo como ele é apenas porque ele não é como eu. Olha que frase complexa. Eu não posso atacar alguém por ele ser como é, apenas porque ele não é como eu. Mas isso não significa que eu deva aceitar qualquer coisa de alguém. E no campo da ética e da prática moral, nós temos de ter cautela com o relativismo moral. O que é o relativismo? Bom, se eu tenho que respeitar o outro como ele é, então vale qualquer coisa. Não é verdade. Compreender é diferente de aceitar. Compreender, repito, é diferente de aceitar. No entanto, rejeitar ou acatar sem antes ter compreendido é preconceito. Eu preciso compreender antes de aceitar ou rejeitar. No entanto, a compreensão não significa que eu estou acatando. E no campo da ética, dos valores de conduta, da convivência social, a nossa capacidade de achar que as pessoas podem pensar de maneira diferente ou ter atos de maneira diferente não nos obriga a achar que só porque é diferente, então também é certo. Isso é relativismo moral. É necessário que a gente traga à tona uma reflexão que entenda que a ideia de acatar as diferenças não implica em implantar a lógica, então, do vale qualquer coisa. Há princípios éticos, como a decência, como a honestidade, como a solidariedade, como a transparência, que eles servem como referência para nós. E por isso, quem deles se desvia, ele ou ela está saindo de um caminho que aí não é que vale qualquer coisa, tem coisa que não vale. E é tempo para o conhecimento. Tem coisa que para a gente não vale. E são princípios universais que regem o nosso relacionamento e também a forma que a gente vê a vida. Se eu abro mão da verdade, se eu abro mão da decência, se eu abro mão da liberdade do outro, eu começo a corromper a moral coletiva. Uma outra premissa, que é uma premissa pela qual se torna difícil falar daquilo que temos que falar hoje, é que todo mundo defende seus pensamentos como verdadeiros. Os seus pensamentos, as suas ideias podem ser únicas, mas isso não quer dizer que elas sejam verdadeiras. E isso, quando eu defendo a minha ideia como a única verdadeira, eu interrompo a possibilidade de algo muito rico entre mim e qualquer um de vocês, que é o diálogo. Quando eu estou num relacionamento e eu quero colocar a minha ideia como verdadeira, eu não estou dando nunca, eu jamais dou ao outro a oportunidade de dialogar. E o diálogo, quando nós falamos das nossas diferenças, das nossas divergências, é o que enriquece qualquer relacionamento. Um relacionamento onde ninguém fala nada, onde o um somente fala e o outro somente ouve, é um relacionamento extremamente pobre, seja no casamento, no namoro, no ambiente de trabalho, onde quer que seja. E, infelizmente, hoje, quando a minha verdade é ofendida, rapidamente eu corro no Facebook para dizer o que eu penso. O que eu penso das pessoas, o que eu penso da opinião do partido político que eu não gosto, o que eu penso da opinião do post que eu vi no comercial de TV, e eu começo a publicar de forma intolerante o que eu penso. E eu achei muito interessante, não sei se vocês repararam uma frase do Cortella nesse vídeo. Se eu der opinião sem compreender, isso não é opinião, é preconceito. E eu acabo sendo mais preconceituoso, eu começo a me perceber mais preconceituoso do que eu digo que sou. Porque de todos os assuntos, fala a verdade. Pega aí seus amigos que você mais acompanha no Facebook, os 10 primeiros. Pegou os 10 primeiros? Quantas dessas 10 pessoas realmente entendem com profundidade a respeito daquilo que eles postam? E quantas postagens nós já fizemos que, na verdade, nós olhamos a notícia, achamos engraçadinho e colocamos lá, e nós não paramos para entender se esse negócio é verdade mesmo. Da onde vem isso? Mas é a minha verdade. E contra a minha verdade, você não pode falar nada. A terceira premissa, porque nossos pensamentos nos traem,
é porque confundimos quem somos com o que fazemos. A sociedade hoje, a cultura, ela avalia as pessoas pelo que elas fazem ou deixam de fazer. Se você faz coisas boas, você é uma pessoa boa. Se você faz coisas ruins, você é uma pessoa ruim. Aí quando você vê gente boa fazendo algo ruim, o que acontece com você? Você se escandaliza. Nossa, mas ele fazer isso? Mas é um cara tão bom, é uma mulher tão boa, como é que isso pode acontecer? Quando eu pego isso, a compreensão de uma verdade absoluta, e carrego para a espiritualidade cristã, eu começo a compreender, a ouvir rumores de que toda a verdade absoluta, ela não sai necessariamente, ela não vem do ser humano, mas ela vem daquele ser criador que nós falamos na palestra passada, cujo nome nada mais, nada menos é do que Deus. E quando a Bíblia, que é o manual de espiritualidade cristã, aponta para Deus, aponta para um ser totalmente verdadeiro. E todos nós aqui essa noite, eu não sei se você crê em Deus totalmente, eu não sei se você não crê em Deus, eu não sei se você crê mais ou menos, mas uma coisa eu te afirmo, se existe alguém totalmente verdadeiro, é Deus. Não é o Cláudio, não é mais ninguém aqui dentro. Se existe alguém totalmente verdadeiro, é Deus. Tanto que Jó, no seu sofrimento, quando ele olha para Deus, ele fala assim, mas ele é ele. E quem poderá fazer-lhe oposição? Ele faz o quê? Se eu olhar para Deus como alguém que não tem autonomia para fazer o que quer, ele já não é Deus. Se eu entendo que existe um Deus, eu tenho que entender que ele é autônomo. Porque hoje nós estamos sujeitos a uma caminhada espiritual onde as pessoas colocam Deus dentro do seu conceito moral. Mas o nosso conceito moral é diferente da moralidade de Deus. Existe sim uma moralidade superior à nossa. E Samuel, quando ele escreve no seu livro, ele diz assim, e também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Quando Samuel olha para esse Deus com uma moral, e aí eu vou falar uma palavra chique agora, ilibada, ó, estudei dicionário, com uma moral granítica, com uma moral que não se dobra, eu tenho que olhar para Deus como um ser que não erra, nem quando ele não dá as respostas que eu e você esperamos a respeito da nossa própria vida. Se Deus não te responde como você espera que responda, você vai achar que ele está errado. Você vai achar que ele está errado? Você acha que um ser que vê todas as coisas a qualquer tempo, ele está errado? Você acha que o ser que te criou com tanto carinho, ele está errado? E mais, se nós perdemos a consciência dessa verdade de Deus, foi por opção nossa. Porque quando eu olho lá para o livro de Gênesis, a serpente vira para a humanidade e pergunta assim, viu, o que Deus disse para vocês? Aí Eva responde, mas Deus disse o seguinte, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário, vocês morrerão. Eva sabia exatamente a verdade qual era. Adão também sabia, não vamos botar a culpa só na Eva, né? Adão estava ali do lado, vendo essa conversa toda. Eles sabiam que aquilo que um ser totalmente verdadeiro fala é lei. A gente que sugere as coisas. A gente que hoje dá opinião e amanhã pergunta outra coisa. Essa semana eu passei uma decepção tremenda. E assim, gente, eu sou uma pessoa que, não sei se isso é bom ou é ruim, se é bênção ou maldição, mas eu tenho uma característica que é minha. Eu bato o olho numa pessoa, dificilmente eu erro o meu julgamento. Mas dificilmente. E não que eu estou rotulando as pessoas, mas dificilmente eu deixo de perceber o que as pessoas estão pensando. Eu tenho aqui 80, como eu falei, 90 pessoas. Daqui aonde eu olho, eu sei quem está ligado, desligado, quem está pensando na conta de amanhã. Não, dificilmente eu erro.
Eu não vou falar para não me constranger nem constranger ninguém. Vai que eu erro de novo, né? Porque essa semana eu estava numa conversa com uma pessoa sentada assim, a essa distância de mim. E eu perguntei para ela, viu, para resolver esse problema, eu quero saber qual que é a sua verdade. E ela olhou nos meus olhos e falou com uma convicção tão grande a respeito da verdade dela, que, gente, quase escorreu lágrimas do meu olho. Eu falei, nossa, verdade. Aí eu peguei aquela história e saí que nem o Conan, né? Aí eu falei, mas peraí, isso não pode ficar. E saí com aquilo, agarrado. Quando eu cheguei na outra ponta, e eu fui falar, viu, a verdade que aquela pessoa me contou não é essa, a sorte é que a outra pessoa tinha uma testemunha e tinha ouvido a conversa toda. Aí fala assim, Cláudio, isso aí não é verdade não. Nós somos assim. Nós escondemos a verdade debaixo da nossa verdade. E achamos que somos totalmente certos. Mas nós perdemos direito à verdade quando nós ignoramos a verdade de Deus numa coisa tão simples. Não comam do fruto que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. E Deus não volta atrás. Deus fez assim. Aí a serpente virou para a mulher e falou o seguinte. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do... Gente, olha que conhecimento lindo que vocês vão ter. Você acha que a verdade de Deus é suficiente? E o que aconteceu? A história, a maioria de vocês sabem. O ser humano fez opção por conhecer o bem e o mal. A verdade de Deus não era suficiente para ele. Ele precisava começar a criar sua própria verdade da vida. E deixa eu fazer uma pergunta pessoal a todos nós aqui dentro. Fala a verdade. Os maiores problemas que a gente tem é quando a gente quer criar a nossa versão da verdade. Não é isso? Vai lá. Você chegou lá em casa, pegou o copinho predileto da esposa, aí você estava lá ajudando ela a lavar a louça, e daqui a pouco você bateu no copo, aí o copo caiu e trincou. Aí falou, nossa, agora eu estou ferrado. Aí você não tem nem tempo para comprar outro copo, porque é domingão, já está fechando tudo. Aí você fala assim, nossa, amanhã é o dia da empregada vir aqui, eu já sei quem quebrou o copo. Aí chega ela e fala assim, quem quebrou meu copo? Foi a empregada. E aí a gente vai manipulando a nossa verdade, em vez de assumir quem nós realmente somos. E desde o dia que a humanidade resolveu criar a sua própria versão da verdade, a sua própria versão da vida, a gente vai manipulando relacionamento, falando, aí eu não vou falar isso para ele porque ele vai ficar magoado, ou então fica magoado com qualquer coisa, entendeu? Vocês sabem do que eu estou falando, né? Começa a esconder a nossa sujeira debaixo do tapete, o nosso lixo debaixo do tapete, porque o nosso lixo nos ofende. E a gente vai manobrando a vida, e chega uma hora que você está tão enrolado com tanta coisa que você escondeu, que você não sabe nem que verdade contar para as pessoas mais. Peraí, para esse aqui eu contei... Não, isso eu não posso contar, senão ele vai saber. Não, o que eu contei para ele, hein? Aí a pessoa fala de um assunto, você não sabe se fala. Porque a gente vai fazendo isso com a vida. E quando nós menos percebemos, nós estamos que nem aquela cena do inseto preso na teia da aranha. Só que quem teceu a própria teia fomos nós. Quando nós nos distanciamos de Deus, porque escolhemos construir a nossa própria verdade da vida, 3 coisas extremamente ruins aconteceram com a humanidade que faz parte da gente. A primeira é que nós perdemos a referência sobre a nossa existência. Nós fomos criados para sermos bons, plenos, perfeitos, e negamos isso. Nós perdemos
a referência a respeito da nossa espiritualidade. Eu deixei de me submeter à existência de um Deus totalmente verdadeiro para eu criar minha própria espiritualidade. Então, se eu fizer aí eu pego aquelas mandiga brava, meia dúzia de pensamento positivo aqui, com 4, 5 reza dali, com meia dúzia de pedra que brilha verde, amarelo, azul e verde, eu vou criando, estabelecendo algumas formas de ter um alívio espiritual, porque eu optei criar minha própria verdade. E a terceira e última coisa que passou a acontecer é que eu perdi a referência a respeito do futuro. Aqueles homens criados, eu digo homens, Adão e Eva, eles tinham uma perspectiva de futuro. Vocês vão viver eternamente com Deus. Hoje, me diz aí a verdade, qual é a perspectiva que você tem do seu futuro? Você não sabe nem se vai conseguir emprego amanhã, pô. Você vai comer, tem gente vendendo almoço para ganhar janta. Você tem perspectiva. Mas no Éden, não era para isso acontecer. A ideia era a seguinte, gente, ó, comam, bebam de tudo, à vontade, é de vocês. É de vocês. Mas vocês só precisam entender que eu tenho uma verdade boa e agradável para a vida de vocês. Foi isso que Deus falou para Adão e Eva. Mas não, né? Nós escolhemos a nossa verdade. Mas a história não é de toda ruim, tá bom, gente? Deixa eu falar a parte boa da história, que tem gente começando a ficar com os olhos desse tamanho para cima de mim. A parte boa da história é que diante de mim e Deus, é que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A parte boa da história é que eu posso confiar num Deus que as palavras são justas e boas. Existe uma referência absoluta que ainda pode estabelecer a minha moral. E eu preciso começar a olhar para essas referências, porque para as Escrituras, errar é pecar contra Deus. E aqui eu quero desmistificar em nome de Jesus essa noite o que a gente pensa que é pecado. E dizer para você que a maior parte das coisas que você acha que é pecado, não é pecado. Aí você fala, beleza então, vou sair daqui fazendo o que eu quero. Mas não é isso que eu quero falar. O que eu quero falar para você essa noite é que só existe um único pecado. Um único pecado. Que está aí contigo, está aqui comigo, está com todos nós. Nasceu com a gente. Vive com a gente todo dia. Atormenta o nosso juízo. O único pecado do ser humano, desde Adão e Eva, é achar que ele pode construir totalmente a sua verdade pessoal e privada, sem considerar que Deus existe e está olhando para ele. Certa vez eu vi um rapaz falar assim, pastor, ele tinha um problema, vamos chamar o problema dele de delta, fica melhor se for delta, né, para todo mundo, assim não compromete ninguém, nem a mim. Pastor, eu tenho um problema chamado delta. Falei, legal. Mas pastor, eu me batizei, eu aceitei Jesus como meu Senhor, como é que eu consigo ter vontade ainda de fazer isso? Falei, cara, se eu contar para você a vontade das coisas que eu tenho que fazer, você não estava falando isso para mim. Mas o fato de eu ser tentado a fazer uma coisa, não quer dizer que eu tenha que executá-la. Porque o pecado não é ser tentado a fazer. O erro não é ser tentado a fazer. Você sabe aquilo que te enfraquece, que bambeia as suas pernas, não sabe? Isso é nosso, nós somos assim. Você sabe aquilo que tem de você fazer você errar, não sabe? Fala a verdade, não fala para mim não, fala para você. Você sabe. O problema, a tentação não é pecado. O problema é ceder à tentação. Aí eu erro. Porque o pecado ele tem um ciclo interessante. Uma vez eu apresentei esse gráfico do ciclo do pecado. Ele fala assim, que primeiro tem o desejo. O desejo é a tentação. E tentação, como eu já disse, a gente não administra, a gente foge. Não vem com esse papo, não. Eu posso ficar lá que eu não faço nada. Deleta isso, não é verdade. Você sabe que não é, vem para cima de mim, não é comigo. Se não é comigo, não é contigo. Deleta. A tentação nos faz ter desejo mesmo. E eu não estou falando aqui só de questões sexuais, não. Qualquer coisa. A tentação faz ter desejo. Desejo é ruim. Quem acha desejo coisa ruim? Se fosse ruim, ninguém desejava.
Não é assim? Não é assim que funciona? Desejo é bom. Você sabe o que você deseja. Eu sei o que são os meus desejos. A questão do desejo é quando eu vou experimentá-lo. Aí o desejo se transforma em prazer. Eu vou lá e cedo. Não, hoje eu posso fazer isso. Hoje eu vou me dar o direito de fazer isso. Prazer é coisa ruim? É ou não é? Se fosse ruim, ninguém tinha. Agora imagina falar disso numa sociedade que a gente vive, que vive pelo prazer. Nem tudo que te dá prazer, meu amigo, minha amiga, você deve fazer. Ok? Você deve fazer aquilo que é lícito, aquilo que te dá bom senso, aquilo que te deixa com a consciência tranquila. E como já disse Martinho Lutero, não tem um travesseiro melhor para nenhum de nós do que poder deitar nele com a consciência tranquila. Não tem nada melhor que isso. Então deita a sua cabeça. Aí eu fui lá e experimentei. Quando eu experimentei, qual é a sensação de fazer coisa errada? É ruim? Fala a verdade. Eu fiz algo errado. É ruim fazer coisa errada? É ruim no primeiro momento? O duro é pensar no segundo momento, né? No primeiro, o barato é bom. Aí eu queria aquela sensação boa, até que eu coloco a minha cabeça na travesseira. Até que eu penso no que eu fiz. Aí vem o quarto ciclo, a memória. Eu desejo, eu tento, eu me sinto bem, aquilo fica gravado em mim. Qual é a próxima coisa que eu vou fazer? O pecado é assim. Se você não interrompe esse ciclo, se você chegar aí e dizer basta para isso na minha vida, você vai ficar vivendo assim o tempo todo. E trazendo para o nosso coração raízes de amargura tão profundas, porque você já não tem mais a liberdade e daqui a pouco você não sabe nem mais para onde mentir ou deixar de mentir para as pessoas. Some might say I'm only interested in the big things, but that's not the case at all. The more naive you stay, the easier I ensnare. Think you can break free from me? Don't be so sure. You can't tell nobody about me. The stronger you get, the more I attack. I'm not always easy to see, but that doesn't mean I'm not always around. I love the little white lie. I hope you take that extra drink. Just when you think you've had enough of me, I draw you back in. I'm around every corner. I'm at your home. I'll be at your work. I'm even at your church. But you don't have to look for me because I'll find you. I am Sid. Os meus pensamentos me traem porque isso não é o que eu faço. Isso é quem eu sou. Eu faço e continuo fazendo porque eu ainda acho que eu posso dar um jeitinho na verdade de Deus com a minha verdade. Eu sei quais são os meus. Eu queria que você se perguntasse, com muita sinceridade, quais são os seus. Não estão todos nessa lista, tá bom? Cláudio, mas você falou que tinha uma boa notícia, a notícia não ficou boa ainda para mim, mas eu tenho. Em Romanos, capítulo 5, o apóstolo nos dá uma fórmula de como não permitir que os meus pecados me traiam ou que meus pensamentos me traiam. Ele lá no versículo 14, ele cita Adão falando o seguinte: todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir.
Ele olha para trás, para o começo da história e fala assim, realmente, Adão e Eva pecaram, eles resolveram criar sua própria verdade para a vida e por isso morreram. E nós estamos morrendo até hoje. Mas Adão, ele era um tipo de pessoa que dizia um pouco a respeito do que há de vir. Mas que tipo de pessoa é essa? Mais tarde, no versículo 15, o apóstolo Paulo vai explicar que nossos pensamentos, eles deixam de nos trair quando nós nos rendemos à bondade de Cristo. Sabe quem é o Adão que viria? É Jesus. E aí no versículo 15 o texto vai falar assim, entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, aquele Adão, muitos mais a graça de Deus em Cristo, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muito mais. Se alguém pode redimir a nossa vida dos nossos erros que nos acusam e não deixa a nossa cabeça dormir, deitar no travesseiro com tranquilidade, é Jesus. É Jesus. E Jesus, quando aparece, pouco depois da tentação no deserto, ele aparece no meio da população, estava lá seu primo João Batista, 6 meses mais velho que ele olha para Jesus e fala assim, esse é o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo, esse é aquele que veio redimir o meu coração, esse é aquele que veio olhar a minha culpa com graça, com bondade. Somente Jesus tem os valores absolutos do reino capazes de nos mostrar a bondade de Deus conosco. Por isso Paulo, numa outra carta, agora na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45, ele vai dizer assim, assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. Mas o último Adão, que é Jesus Cristo, é espírito vivificante. E Paulo, quando ele fala que Jesus é espírito vivificante, ele quer dizer aqui para a gente que ele é o único que é capaz de te dar sobrevida, te dar uma vida além daquela que você está vivendo hoje. Em segundo lugar, nossos pensamentos deixam de nos trair, sabendo que Jesus assumiu toda a culpa. Versículo 16 agora de Romanos 5. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe a condenação. Mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Deixa eu fazer uma anatomia desse versículo. O que Paulo quer dizer com não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado? Meu irmão, minha amiga, eu não sei quantos aqui dentro estão se sentindo culpados por algo. Eu não sei. Eu sei que todos nós temos motivos para sentir culpa de algo. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que a consequência dessa culpa, ela é muito menor do que o presente que Deus tem para te dar se você se render a Jesus. Muito menor. Nem se compara, não chega nem perto. Que quando ele está dizendo aqui, quando eu me rendo a esse Cristo, Jesus traz uma paz sobre mim, falando assim, meu filho e minha filha, está limpo, está liberado, está tranquilo. Fique em paz. E é por isso que o apóstolo Paulo em Colossenses diz que Jesus pega toda a nossa culpa e ele crava na cruz, falando assim, olha, você não precisa. Aí um dia um jovem falou assim para mim, Cláudio, mas isso é fácil demais, isso é bom demais. Eu falei, fácil para você, para ele não foi não. Para ele valeu dor, choro, suor, lágrima, sensação de abandono, para que você e eu tivéssemos essa paz e essa liberdade de deitar minha cabeça no travesseiro e falar assim, eu não tenho mais nada que me acuse, porque eu me rendi a Jesus. Aí Paulo vai falar assim, que realmente os nossos erros nos julgam, por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva de muitas transgressões, porque ele fala que Jesus carrega o pecado de todos juntos, trouxe o quê? Justificação.
Somente Jesus tem um modelo espiritual sadio. E Paulo diz que não foi o espiritual que veio antes, mas o natural e depois o espiritual. E para terminar, nossos pensamentos deixam de nos trair, reconhecendo Jesus como Deus. E eu gosto de gastar um tempinho aqui. Porque tem todo mundo, o pessoal pega Jesus e compara com um monte de coisa, com Buda, Maomé, com um cara sábio, com o velho da montanha, com o Senhor dos Anéis, e começa, né? O mestre dos magos. Jesus não é nada disso. Ele nunca quis ser isso. Jesus é só uma coisa, é Deus. Você querendo ou não é Deus. Essa é a verdade a respeito de Jesus. E como Deus, ele veio para cá falar assim, olha, viva do meu modo, se renda a mim. Jesus não se compara a nada criado. Por isso que Paulo vai falar no versículo 47 assim, o primeiro homem, Adão, era pó e terra. O segundo homem veio do céu. Jesus veio do céu. Então eu quero te convidar essa noite, se você ainda acha que é isso, a deixar de olhar para Jesus como só um sábio. Não! Olha para Jesus, para alguém que nos viu como somos e mesmo assim se moveu na nossa direção e morreu numa cruz por nossa causa. E aí, gente, deixa eu ser mais pessoal. Olhando para o meu lixo, estou falando do Cláudio, tá? De mais ninguém aqui dentro. Olhando para o meu lixo, sabendo quem eu sou, sendo tentado e entendendo o quanto valeu minha liberdade, eu vou dizer para mim mesmo uma coisa, para não ter que apontar para ninguém. É muita cara de pau minha continuar fazendo errado. Estou mentindo? É muita cara de pau minha continuar fazendo errado. Porque ser pecador, e um dia eu prometo que eu vou ter uma conversa muito séria com Adão e Eva, porque ser pecador não é opção minha. Eles fizeram. Mas continuar errando, sabendo o que Jesus fez por mim, aí sim, isso é opção minha. Hey, Kat. Jesus. Oh, it's been a long time. Yeah, I didn't expect to see you here. Whoa, what's that smell? The smell? Oh, well, that's my trash. I'm a little embarrassed about it. Oh, well, is that why you've been avoiding me? Avoiding you? I haven't really been avoiding you. I just, I don't want to get close to you. I mean, I don't want you to smell it. I'll take it, Kat. Come on. No. That's okay. I mean, I made it. It's my trash. I should carry it. It's okay. Yeah, but Kat, I mean, this is my job. Right. I take people's trash. That's what I do, so... Right, okay. Well, maybe I could go and just clean it up a little bit, and then I'll come back. No, Kat, I don't need you to do that. Okay? I'll take it from you so you don't have to carry the weight. Oh, well, Come on. Just hand it over. All right? all Let right. go. Let go. Yes, Yeah? How's that feel? Weird. Wow. That is crazy. Just loosen it up a little Whoa, bit. check that out. I don't know if I've ever moved like that before. I mean, Well- that is crazy. I feel so free and alive. It's the lack of trash. Wow, it's just like, this is the craziest feeling I have ever had. It's like something's missing, Well, get used to feeling free, because that's what you are now. Right, okay. What are you okay. doing? I gotta get one thing, okay? Hold on just a minute Get here. one thing. No, don't open the bag. Jesus, thank you so much for your sacrifice. I really appreciate all that you've done for me. What's going on here, Kat? What? Look, I'll take the trash, but you need to put that back.
Oh, no, actually, that's okay. This is mine. It's my piece. I want to keep it. No, it goes right back in the bag, so I'll help you. Here, No, put it here. No, Jesus, I need to remind myself not to make more trash. I mean, that just Kathleen, makes sense. I will remind you not to make more trash. Oh, okay? well, Jesus, you know... That's what I do. I mean, we'll walk together. I know, but I should be in a better place than this by now. I mean, I'm constantly doing things wrong, you know, and I'm constantly letting you down. No, the only thing that's letting me down is you taking the stuff back. Okay. Look, I took care of the trash before you even created it. Oh. Look, don't you see what's happening? Every time I take your trash away, you come back and take another piece. And the more pieces you carry around, the more trash you attract. It reeks. Kat, when I look at you, I don't see your sin. I see you. The real you, the free you. This is what I'm fighting for. This is what I died for. Jesus, I'm sorry. Please forgive me. I've already forgiven you. The question is, will you forgive yourself? Nós estamos carregando algumas coisas com a gente ainda, porque provavelmente a gente não se perdoou ainda de coisas que Deus já perdoou na gente. E isso, meu querido e minha querida, está atrapalhando a sua vida. Isso está estragando a sua caminhada. Eu falei que essa é uma das mensagens mais difíceis dessa série, por 3 motivos. A primeira é que para entender o que é pecado, você precisa entender primeiramente o que não é pecado. E o que não é pecado é muito simples. Não é pecado crer e obedecer a Deus. Porque quando eu deixo de crer em Deus e obedecer nele, aí os frutos do pecado começam a aparecer na minha vida de diversas formas. Então, talvez hoje seja o dia de crer em Deus. Que Ele te criou de uma forma especial. Que esse Deus veio até você de uma forma que você compreenderia. Que esse Deus morreu na cruz justamente para que você não se sentisse culpado. E que esse Deus te ama do jeito que você é. E que esse Deus quer tirar esse saco de lixo das tuas costas e pede que você não carregue mais nenhum pedacinho dele contigo. Porque um dia esse Deus, ele vai te dar um abraço e falar assim: viu como é que você consegue? A segunda dificuldade de entender essa mensagem é porque tem pecados que a gente não gosta de abrir mão. E aí eu prefiro me esquivar do que assumir quem eu sou diante de Deus. E o terceiro e último motivo porque essa mensagem se torna difícil é porque não há caminhada com Jesus sem arrependimento. E arrependimento não é remorso. Remorso a gente desocupa a mente um pouquinho da coisa e daqui a pouco ela volta. Arrependimento é querer mudar mesmo. E talvez essa seja a única solução para a tua família, viu? Talvez essa seja a única solução para a sua vida deslanchar. Quais são as ações que vêm lhe tirando a paz, roubando a saúde dos seus relacionamentos? Que tal essa noite você colocar isso aos pés da cruz de Cristo e falar: Jesus, muda.
muda. E que tal essa semana? Antes de tomar qualquer atitude que você saiba que Deus não aprove, você se fizer uma simples pergunta, aqui, onde eu erro, aqui onde eu peco, o que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus faria no meu lugar? Baixa a sua cabeça. Nós vamos orar.